A gente segue falando sobre divórcio, né? O número aumentou muito durante a pandemia. O Rafael do Nascimento, que é terapeuta e constelador familiar, deu um número impressionante aqui, que no mesmo período do ano passado foi 9.000% a mais, né, Rafa? Quase 10.000%. Quase 10.000%. Então, assim, foi muita coisa. A gente estava conversando aqui durante o intervalo, né? O Rafael fez um workshop esses dias sobre esse assunto. E eu estava perguntando o que as pessoas estavam comentando e o que ele estudou sobre isso. E teve muita traição descoberta, é isso, Rafael? Exato. A bendita, né, mídia social, que tanto nos apoia, né, tanto nos apoiou e também trouxe também muitas facilidades, né? E de alguma maneira muitas pessoas, né, quando ficaram muito próximas, né, começaram ou olhar o celular do marido ou vice-versa, olhar da esposa, ou também ter a dinâmica, né, de começar a dar aquela olhadinha para o lado, e realmente isso demonstrou, apareceu, trouxe muitas questões, né, que se chama no mundo online de stalkear, né, de ver o que o companheiro ou a companheira faz muito na mídia online. E isso trouxe novas brigas, né, novas visões e também, obviamente, afeta muito a autoestima do casal. E isto, para entender, para que a gente cure isso e resolva isso, é olhar o que está faltando, né? E realmente volta ao centramento do casal, né? Então, muitas vezes, quando os dois estão juntos, e o cotidiano vai fazendo com que esqueça desse centramento, seja os filhos ou seja o trabalho, a carreira. E isto não pode ser esquecido, obviamente, nem os filhos, nem o trabalho, mas é saber que o relacionamento veio antes. E esse momento veio antes. Então, quando um casal quer ter força, quando o marido quer ter força na vida, quando uma mulher quer ter força na vida, é muito importante que se mantenha o foco. E o grande foco é o relacionamento. Porque não tem como, por exemplo, eu estar olhando numa câmera e estar olhando em outra. A gente perde o foco. E quando tem muitos envolvimentos extraconjugais, as pessoas vão perdendo o foco. E esse foco afeta todo mundo quando perdido. Afeta os filhos, afeta o próprio trabalho. Muitas pessoas não sabem que afeta até mesmo a força financeira. Até mesmo lá no trabalho, até mesmo numa empresa, até mesmo numa indústria. E este movimento que a gente analisa, que quando os casais perdem esse foco, também abre portas. Eu queria te perguntar mais sobre esse foco de casal, mas eu quero aproveitar o começo dessa tua fala, quando falou de stalkear a rede social, ou até mesmo olhar o celular do outro, da outra. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acredito que tem que ter uma moderação, né? Então, por exemplo, não tem porquê, né? Tem pessoas que têm senhas no celular, precisam de uma senha porque é roubado, é perdido, né? Protege seus dados. E o casal tem que ter um acesso, né? Um acesso um do outro, porque afinal de contas não existem segredos entre o casal. Mas também não precisa ter uma vida aberta. Porque, afinal de contas, às vezes pode ter uma conversa com um amigo, algum fato particular de um amigo. Por exemplo, eu tenho assuntos dos meus clientes no meu celular. Então, são coisas que a gente tem que saber o limite. Então, tudo é da intenção. Tudo é da intenção. Tudo pode, desde que tenha uma boa intenção. Né? Tudo pode, desde que não esteja... Porque o desconfiado, por si só, já sofre mais do que aquele que realmente está tendo... E quem quer achar, sempre acha, né? Mesmo que não exista nada. É né? a imagem que está criada dentro da nossa mente. Todos nós somos criados, temos várias imagens internas. E no momento em que a gente entende, né, que aquilo é uma ofensa, que para mim é uma ofensa, para o outro pode ser que não. Só que realmente vale o casal conversar. Então, por exemplo, uma mulher pode chegar, ou um homem chegar e dizer assim, é importante para mim que você não curta fotos de outras mulheres. É importante para mim. Então, é diferente de uma acusação de dizer, você curte porque você está afim. Ele vai se defender, mesmo que ele esteja ou não esteja, entende? Então, o importante, novamente, é a comunicação. Para mim, afeta a minha estima. Eu não gosto que você curta fotos de outras mulheres, assim como eu não curto fotos de outros homens. Então, esse momento que traz para ti, trazemos para o eu me sinto mal, afeta a minha autoestima, afeta a nossa relação, então fica muito mais leve. Os combinados, né? Os combinados. Sobre o foco, né, que você falou bastante, eu acho bem importante que às vezes a gente não quer entender. Mas assim, né, como você falou, ter filhos era um plano, teve filhos, né, construir alguma coisa, aí acabam os planos, é isso que não pode, né, Rafa? Que a gente tem que sempre ter um foco, sempre ter um plano, nem que seja, sei lá... a gente mostrou hoje ali, vamos reformar a casa juntos, vamos fazer uma parede juntos, é isso, é por aí. Sim, é o foco dos dois, é saber que o relacionamento veio antes. Então, a gente sempre trabalha com a hierarquia nas constelações familiares, então diz assim, hierarquia, o que veio antes dos filhos? O relacionamento. Então, este é o principal, e os filhos ficam bem e ficam felizes quando o pai e a mãe têm foco no relacionamento. Então, muitas vezes, na questão dos filhos, vou fazer meus filhos felizes,
vou dedicar tudo para os meus filhos. Não, você já deu a vida, dá as orientações, né, ajuda, apoia ali enquanto ele precisa de você para ter mais autonomia, e esse é o papel do pai e da mãe, preparar os filhos autônomos para a vida, mas não dar tudo. E também não perder o foco, porque muitas vezes, depois de 20, 30, 40 anos, esses filhos saem de casa, eles se olham para o lado. Quem é você? Né? Quem é você? Quem é esse velhinho? Quem é essa velhinha do meu lado aqui? Afinal, não se conhece. E acontece muito, né? Hoje, eu atendo muitas pessoas que 30 anos, 40 anos, 35 anos de casados que estão no movimento de separação. E é triste, né? É triste, porque você vê a história, né? Claro que é o movimento deles. E também saber a hora de separar, né? Também é importante saber que tem um momento... Não, ninguém está dizendo que não pode, né? Mas que tem que fazer todo esse esforço e não deixar que chegue nesse momento, né? E tem momentos que sim, a separação é o caminho, né? Principalmente quando afeta a vida, tem risco de vida, seja para os filhos, seja para a própria pessoa, ou a pessoa ameaça tirar a própria vida. Então, quando começa a ter riscos de vida, quando perde totalmente o foco em comum, quando já tem que dar uma nova prioridade, quando existe realmente dilemas no relacionamento. Por exemplo, eu quero morar aqui e a minha mulher quer morar nos Estados Unidos e ela vai para lá. Então, realmente é um dilema. Realmente um tem filho e outro não pode ter filho. Um quer filho e outro não quer filho. São dilemas realmente substanciais que precisam ser olhados, né? E se não tiver um acordo, precisam se liberar. Então, muitas vezes também é importante saber a hora de se liberar, né? Principalmente, eu digo que é muito importante e cresceu muito a violência contra a mulher dentro de casa. Quando afeta a vida, é um momento que já diz que esse relacionamento encerrou. Esse relacionamento já não tem mais caminho, porque já chegou a um nível perigoso. Mas na maioria das vezes tem, né? E aí o diálogo é isso. Que é o diálogo e a empatia. Foi isso que o Rafael deixou de mensagem para a gente aqui, né? Ele fez um workshop sobre isso, outros virão. Mas já te agradeço imensamente por vir dividir um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Sempre é bom, né? A gente conversar e a gente sempre ouvir outros pontos de vista sobre o que a gente pode mudar e fazer para melhorar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Gente, assim, acabei não lendo as mensagenzinhas aqui, mas eram comentários, né? As pessoas participando com a gente, comentando como é que vê essa pandemia, que realmente acontece, que está difícil. Mas vamos torcer para isso tudo passar, né? E vamos fazer o que o Rafa indicou para a gente aqui. Conversa e empatia.